Só mensagens de amor e otimismo nos deixou. Pelos simples e humildes muito ele trabalhou. Só bondade espalhava por onde passou. Sempre em nome do Pai, a muitos ele curou. O pão e o vinho Jesus teve que aumentar, para a fome daquele povo saciar. Suas mensagens que não param de chegar. Hoje eu consigo o seu evangelho estudar. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Lei do amor, lei do perdão e humildade, sem orgulho, ódio, vingança e vaidade. Trabalhar sempre e agir com honestidade. Uma palavra amiga também é uma caridade. A hora é esta, devemos seguir Jesus. Ele é o caminho que ao Pai nos conduz. De tanto amor por nós sofreu na cruz, mas nos espera cheio de amor com muita luz. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Todos catarinenses, estamos ao vivo nessa sexta-feira, 23 de outubro, o ano é 2015, e nós abrimos o Show da Tarde com a revelação, ano 2014, vamos aplaudir ele, Rogério Blum! Aí, garotinho! Tadeu Soares, graças a Deus, bem, uma sexta-feira muito feliz. Abrindo o programa Show da Tarde com o padre hoje, então é uma felicidade. Rogério e revelação são dois R's importantes. Graças a Deus, graças a Jesus e ao Tadeu Soares. Obrigado pela sua vinda. Vamos aplaudir o Rogério Blum!
salva de palmas é um gesto muito simples, mas é um gesto de uma profundidade muito bacana. É muito legal a gente aplaudir as pessoas, é muito bacana a gente reconhecer a competência, o feito das pessoas. É muito importante nós termos amigos, é muito importante. Essas são as conquistas mais importantes que nós devemos ter no nosso dia a dia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje o nosso convidado central, ele tem uma peregrinação, ele tem uma história, ele tem uma caminhada em prol de tudo isso. Amigos, atender as pessoas, ajudar as pessoas sem nada em troca, sem nada em troca. O cara não é político, o cara é um servidor das pessoas, ele vive para ajudar as pessoas. Só que ele é um renomado, ele é um estrategista, ele trabalha em cima de projetos, e são esses projetos que ele consegue desenvolver tanta coisa bacana, e tantas coisas bacanas que já está contemplando muita gente. Por isso, nós vamos conhecer hoje a história, o trabalho do nosso querido Padre Wilson Grau. Muito bem, é o Show da Tarde, ao vivo, para todos os catarinenses. E é bom que se diga que nós nunca deveremos desistir dos nossos sonhos. Se eu fosse um cara que não tivesse sonhos, se eu não tivesse persistência, hoje o Padre Wilson não estaria aqui na mesa redonda, porque ele viaja, tem compromisso, etc. E liga depois chora, até que a gente conseguiu. Então a gente nunca deve desistir. E por que eu consigo as coisas? Por que eu consigo as coisas? Porque o cara lá de cima, ele me acompanha. E por que eu consigo as coisas? Merecimento. Por que eu consigo as coisas? Justiça, respeito, ok? Tudo isso eu quero dividir com todos vocês, e depois essa mesa vai estar na nossa página lá do YouTube, e aí o mundo vai poder conhecer um pouco da nossa história, da história do Instituto Padre Wilson Grau. Por isso, nesse momento, nós precisamos que ela dê abertura dos nossos trabalhos. É a apresentadora mais premiada do nosso estado, do nosso país. Vamos aplaudir Sandra Pereira Sutil! Obrigada. Seja bem-vindo, Padre. Tudo bom, Tadeu? Boa tarde a todos os colegas que aqui estão. Boa tarde a vocês, telespectadores. Esse programa é feito com muito respeito, como o Tadeu falou, para todos vocês, com a melhor programação. Hoje um tema muito especial com um padre, uma pessoa muito querida, uma pessoa batalhadora pelos projetos sociais. Eu já fiz parte, inclusive, de um dos projetos que o padre teve há 8 anos atrás, e a gente conhece o trabalho dele, sabe que ele é uma pessoa honesta, digna, e que luta por uma classe que os políticos, infelizmente, não estão olhando. Só olham na hora do voto. E nós temos que olhar para o ser humano e não para o eleitor. E eu gostaria de convidar todos vocês para estarem conosco até às 14 horas ao vivo. E mais tarde teremos aqui o Expresso Canaã, que é uma banda gospel que vai estar fazendo um musical aqui para a gente. Só para lembrar a todos vocês que nós temos 15 segundos para formular a pergunta e o padre 2 minutos para responder. E eu gostaria de convidar a todos vocês que querem estar conosco aqui na mesa redonda, vocês também podem se inscreverem. Entre em contato com a produção do programa Show da Tarde, vocês podem sentar aqui também para fazer perguntas. E você, empresário que quer anunciar no programa Show da Tarde, esse programa de grande audiência que já está há quase 15 anos aqui na Primeira TV, entre em contato com o Tadeu Soares, com a produção do programa Show da Tarde. Inclusive, vocês, empresários, podem estar sentados ali onde está o Padre Wilson também, para estar participando e mostrando a sua empresa aqui no Show da Tarde. Eu gostaria de falar da minha agenda desse mês. Dia 13 estaremos em São Paulo, dia 16, 17, 18 e 19 estaremos em Bonito, no Mato Grosso, num congresso de mídia eletrônica e jornalistas internacional. Congresso muito bom. Hoje à tarde eu vou estar numa palestra motivacional aqui na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Roçado. Você que quer uma palestrante motivacional na sua empresa, entre em contato comigo, é Sandra Pereira, aqui no programa Show da Tarde. Obrigada a todos vocês e fiquem com Deus. E agora no Show da Tarde nós queremos ouvi-lo.
Ele, pastor Taborda! Boa tarde, amigos. Boa tarde, Tadeu Soares, Padre Wilson, amigos da mesa. A Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora pela manhã eu fui surpreendido com a senhora às portas do nosso templo, em lágrimas, chorando e dizendo: me ajude, por favor. E muitas vezes na nossa vida, nós ficamos com dificuldades até de saber como realmente podemos ajudar uma pessoa. Mas nós devemos estar com uma disposição para estender a mão e fazer alguma coisa, porque o mundo é mundo dos necessitados. O nosso país está passando por uma grande crise. E nós só poderemos vencer essa crise se cada um de nós fizer a sua parte, demonstrando amor uns pelos outros, compaixão pelos necessitados e também tomando a nossa atitude. Agora vamos nos lembrar de uma coisa. Eu aprendi quando eu era criança o que é democracia. Democracia diz que é governo do povo, pelo povo e para o povo. É grande mentira. Não é, na verdade, isso. Mas nós temos um direito de votar. Cada dia, por 3 vezes, eu tenho que ver o sorriso do Eduardo Cunha na TV, dizendo: eu não vou sair desse lugar. Nós vamos ter que tirar essa gente. Deus abençoe você. Vamos trabalhar para que o mundo seja melhor e cada um de nós é uma parte muito importante nessa grande batalha. E o programa Show da Tarde é um programa que vai ajudar você a pensar, vai ajudar você a ver as necessidades, vai participar de coisas construtivas e abençoadoras para a sua vida. Fique conosco até às 14 horas. Que Deus abençoe a todos. A nossa mesa redonda de terça-feira, nós vamos receber um prefeito renomado. O município dele tem quase 200 mil habitantes, então já está marcadinho para terça-feira. Nós vamos receber um prefeito diferente, um município de quase 200 mil habitantes. Já está assinadinho, tudo prontinho. Terça-feira no Show da Tarde, a atração bacana para você, que é muito mais importante. Então queremos mais uma vez cumprimentar o Instituto Wilson Grom, que hoje, meu Deus, é um instituto notável, respeitado, e hoje nós vamos conhecer os seus projetos sociais, educativos, programas para a juventude, redução da maioridade. Padre Wilson, o senhor não sabe a emoção que o senhor está causando nesse momento para todos nós, principalmente para a nossa mesa redonda. É a primeira vez que ele nos dá o prazer de participar da nossa mesa redonda. Nós estamos fechando esse ciclo que eu já falei para ele, dessas pessoas que têm um vínculo com a educação, com o serviço social. Nós já estamos fechamos já esse ano, estamos fechando com o Padre Wilson, eu falei isso para ele. Então, obrigado pela sua vinda, e é uma emoção muito forte pela sua presença aqui no Show da Tarde. Eu quero desejar boa sorte e obrigado. Então, nós vamos tendo a nossa mesa redonda com o nosso presidente. Ele comanda a Associação dos Obreiros aqui de Palhoça, o bairro mais populoso de Palhoça, Ponte Maruim. Dr. Valdir Vitória, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Instituto Wilson Grom e faça a sua pergunta, por favor. Qual o objetivo hoje da cultura escrava Anastácia na sua instituição? Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde também, Tadeu, boa tarde a todos aqui da mesa. Né? O Centro Cultural Escrava Anastácia, ele surgiu em função da comunidade do Monte Serra. A comunidade do Monte Serra é uma das comunidades bastante antigas da nossa cidade. Ela tem praticamente a vida da cidade de Florianópolis. Uma população majoritariamente da população negra. E o Centro Cultural surgiu numa noite de Natal, numa celebração, em que as mulheres da comunidade que participam da vida da igreja assumiram como um compromisso aquela noite de Natal de constituir um movimento, um trabalho, uma organização em relação à defesa do direito da criança, do jovem,
e do adolescente. E a partir desse processo nasceu o desejo dessa organização não governamental, que hoje passa de 15 anos e que cumpre um trabalho nessa área com crianças. Nós temos uma casa de acolhimento a crianças violadas, que constitui 20 crianças cada vez, a possibilidade em que o juiz repassa a tutoria dessas crianças para a gente. Nós temos um trabalho com a área da juventude, da área da juventude, todo um trabalho nessa linha de profissionalização e inserção ao mercado de trabalho. A gente tem todo um trabalho em relação à questão da defesa e também da proteção da vida e dos direitos. Então, ela é uma organização que nasceu e o nome Escrava Anastácia é de um mito no Brasil do período do escravagismo, em que se falava no processo de que essa escrava tinha vindo para o Brasil e ela era uma rainha na Inglaterra, na África, e aqui no Brasil ela foi vendida e depois, dentro da área da Casa Grande, né, ela nunca se deixou ser possuída pelo patrão branco. E quando ela foi morta por uma questão de um colar que foi posto no seu pescoço, segundo o mito, ela morreu de gangrena. E a partir daí iniciou todo um movimento de libertação dos escravos. Esse mito foi recuperado pelas mulheres da nossa comunidade e ele é um símbolo também de resistência, de vida, de luta e de organização. E o nome também dado ao Centro Cultural nesse sentido, pelo grupo de mulheres liderado pela dona Darcy Vitória de Brito, né, que é uma mulher que realmente constitui um dos pilares da vida da nossa comunidade, trouxe essa dimensão e esse trabalho se tornou um trabalho hoje que aí é uma organização não governamental. Queremos também agradecer a presença do nosso embaixador da paz, como conhece mais de 56 países, Arcanjo Espíndola, obrigado pela sua vinda, cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde aos telespectadores, ao pessoal da mesa, Tadeu Soares, Padre Wilson. A pergunta seria quando o senhor começou toda essa sua caminhada para o bem-estar das pessoas, para fazer o bem que o senhor faz nesse trabalho extraordinário que o senhor faz? Olha, a minha história de vida está muito relacionada à minha história familiar. Eu sou de uma família de 11 filhos, de Brusque, e a minha vida familiar vem de um contexto operário, e nesse contexto operário também de uma fé católica muito profunda da família, e de uma família que teve que batalhar desde o início com o processo de vida, de organização, para manter-se viva no seu processo diário. E tínhamos um trabalho muito comum, por exemplo. A gente sempre trabalhou uma vida muito comunitária na vida da igreja local, uma vida muito comunitária já com as questões sociais. Eu me conheço como pessoa lidando com questões sociais desde a minha infância, junto à família, e com uma prática religiosa muito profunda da leitura do Evangelho e da leitura também e da participação celebrativa. Então, eu diria assim, a minha origem hoje de estar num trabalho social e inserir-se num trabalho social nasce muito da relação com o contexto familiar. Depois, com os meus estudos ao longo do tempo e com uma influência muito dos documentos de igreja da América Latina, como o documento de Medellín, Concílio Vaticano II, primeiro, documento de Puebla, e o meu período de formação teológica aqui em Florianópolis, que foi um período que eu já tinha um trabalho com o Morro do Mocotó, dentro desse período da teologia. Mas a minha motivação profunda para todas essas questões foi a página do Evangelho que eu acolhi como a página que eu tenho de tornar vida na minha vida e vida nas minhas ações, que é a página 25:31 de Mateus, que diz: tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, peregrino, e me acolhestes, nu e me vestistes, tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim eu farei. A minha grande motivação é uma motivação bíblica, é uma motivação de seguimento a Jesus e é uma motivação de concretizar os gestos que Jesus fazia. Então, a partir disso, eu fiz uma opção de morar nas periferias,
de viver dentro dessas realidades e de tornar-se um ativista, diria assim, cristão, seguidor de Jesus, do ponto de vista de materializar os gestos de Jesus para a criança, para o jovem, para o adolescente, em termos de gerar a oportunidade. Queremos também agradecer a presença do nosso mestre, do nosso professor. O homem já escreveu mais de 126 livros. Obrigado, Donato Ramos, pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Juntos caminharemos com os pés no chão. Reconhece essa frase? Reconheço. É sua. Ok. Numa de suas palestras que eu acompanhei. Anotei e não me esqueci mais. Mas o senhor disse essa frase antes que a gente soubesse com profundidade até onde estávamos sendo roubados. Somos roubados de todas as formas. Não só em dinheiro, advindo dos impostos, mas os nossos sonhos, projetos novos que são enterrados, como foram num período de 20 anos de ditadura. No entanto, o senhor prosseguiu, seu sonho frutificou, está aí para que todos vejam. Um dos poucos que frutificaram no Brasil. E eu lhe pergunto, diante dessa hecatombe, dessa coisarada feia que tem acontecido no nosso país, alta de dólar, Petrobras, estão nos roubando agora até nos supermercados, no caixa, onde o preço que você compra na prateleira, no caixa é outro. Toda essa bandalheira tem afetado de que forma nos seus projetos sociais? Obrigado pela pergunta, e é uma pergunta muito pertinente, creio eu, no momento dessa conjuntura que a gente vive, de um processo, eu diria, da civilização mundial que nós vivemos. Se nós olharmos o último documento escrito pelo Papa Francisco, em que se chama Laudato Si, o Papa Francisco recupera uma dimensão muito fundamental, que ele trabalha dizendo de que o ser humano deve passar por essa terra e ele deveria deixar um grande legado, não um legado em material, não um legado em propriedades ou em bens, mas um legado em tesouros que não passam. Eu penso que nós devemos deixar um grande legado, que é o legado para a criança e para o jovem, que é o legado da esperança. Roubar a esperança é roubar, sem dúvida, o sentido da vida de um ser humano. E não ser presença de esperança e uma presença significativa, um legado de valor para essa juventude, é contribuir, creio eu, para esse caos difícil, do ponto de vista de ter assim uma referência nesse processo, não? Então, o afetar o processo histórico, eu diria, do ponto de vista das construções das cidades na América Latina, a partir de 1950, com todo o processo industrial, eu penso que a gente tem dois elementos que a gente tem que levar em consideração naquilo que você pergunta, que é a questão da segregação e da desigualdade social, que torna a população empobrecida, invisível aos centros, invisível à própria política pública do Estado, né? Eu sempre digo que não passou um helicóptero pelos morros ou pelas baixadas e foi jogando meninos por ali afora, ligado a armas na mão. Isso é um processo produzido, histórico, por falta de políticas públicas, da presença do Estado na periferia das nossas cidades e das grandes cidades. Então, essa questão do afetar essa realidade é que talvez o Estado hoje é o maior violador de direitos humanos, do ponto de vista da sua não presença nos espaços
da construção de oportunidade para a juventude. Por que que eu digo isso? Porque nós vivenciamos uma média de 400 assassinatos semanais nesse país. É como se caísse 2 Boeing semanal com 200 jovens cada um por semana nesse país. Então nós vivemos uma crise do ponto de vista, diria, invisível, e de uma guerra do ponto de vista com a questão do narcotráfico, do processo da violência, que ainda é uma dimensão que não veio à tona. É claro que esse momento afeta, porque o Estado é incapaz de ter políticas públicas dentro desse processo. E eu penso que nós entramos numa realidade que o Estado não entra, o Estado deveria entrar numa realidade que a gente não entra, e aí hoje, sem dúvida, a conjugação do trabalho do Estado, a conjugação na relação com a sociedade civil e dentro da sociedade civil, o trabalho junto aos atores e um trabalho em rede, é o que gera uma oportunidade da gente fazer um caminho de superação. E a superação se dá se nós somos capazes de materializar sonho para essa juventude, ou seja, gerar oportunidade. Agora, afetar, nós somos afetados diariamente por essa cultura do consumismo, né? Agora, gerar jovens que não são consumistas, e fecho a pergunta dizendo por que eu iniciei com a discussão da importância do processo da esperança. Nós geramos juventudes que chegam até a universidade, se formam, e colocaria o caso de um dos jovens que agora faz 2 anos que se formou em medicina, que é o Diego, e que terminou o seu caminho de formação universitária, trabalhou 1 ano na aeronáutica em Curitiba, e ele agora é médico aqui num dos postos de saúde do continente, porque ele quer devolver todo o conhecimento que ele teve da medicina. E todos os semestres esse jovem do Morro tirou média 9 na Universidade Federal de Santa Catarina, TCC média 10, e ele esse ano disse: a partir da minha estabilidade como médico, eu quero devolver uma bolsa de estudo para um outro jovem. Então eu penso que a gente é afetado também pelos bons exemplos e pelos gestos grandiosos e generosos, se nós soubermos trabalhar valores na vida dessa juventude. Então, o que nós não podemos se deixar é afetar pelos processos negativos, porque o mundo é cheio de gestos. Então, o Papa diz da importância da gente não perder e não ter medo de deixar essa luz brilhar. E a grande luz que a gente tem de deixar brilhar e construir oportunidade é a luz da juventude, é a juventude. A juventude tem de ser para nós uma opção fundante hoje na nossa vida de ministério, na nossa vida das igrejas, na nossa vida das organizações, na nossa vida, se nós queremos construir um país melhor. O investimento é o presente. Senão depois a gente começa a construir leis punitivas e não gera uma oportunidade de materializar o sonho dessa juventude. Então, viver dentro desses contextos, eu diria, é agarrar a luz que está nos olhos desse jovem e fazer essa luz brilhar. O nosso convidado central da nossa mesa redonda de hoje vem do Instituto Padre Wilson Gro. Padre Wilson Gro. O Instituto tem quantos anos? O Instituto ele tem poucos anos porque ele tem 5 anos, mas ele é fruto das organizações de 30 anos. 30 anos. Muito bem. E o tema dos nossos projetos sociais, educativos, programas para a juventude, redução da maioridade, todos vocês receberam aí perguntas que poderão ficar à vontade, por favor. Eu mandar um grande abraço. É Carla, né? A Carlinha, que a gente conversou muito ontem e hoje para montar essas perguntas aí. Uma menina de alto nível, educada e prestativa. Bacana, Carlinha, bacana. Eu não falei nada para ela, que eu iria falar o nome dela e iria agradecer, mas ela é merecedora. Muito acolhida, enfim, parabéns. Queremos agradecer também a presença da nossa renomada jornalista, Mirielle Cardoso. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Padre. Boa tarde a todos.
Padre, como funciona a Associação João Paulo II? A Associação João Paulo II, ela não nasceu conosco, mas ela é uma associação que nasceu com uma das irmãs, chamada Irmã Neves, que foi morar naquelas regiões da Ponte do Imaruí e começou um trabalho extremamente de base ali naquela região, na questão da defesa do direito daquela região. E dentro disso nasceu a Associação João Paulo II, que é uma organização não governamental que trabalha com crianças, com jovens, com adolescentes, já há mais de 30 anos. Essa irmã partiu faz 2 anos agora para o paraíso, mas ela deixou um grande legado. Ela deixou o legado da defesa do direito e da materialidade de sonho para crianças, jovens e organizações, do ponto de vista de abertura. Hoje o presidente dessa organização é o seu Gervásio, e dentro desse processo, esse centro de apoio e de materialização dessa esperança na prática educativa está ligado à nossa rede, porque era um grande desejo que a Irmã Neves tinha de que a sua organização se ligasse à rede do nosso instituto. E graças a Deus, domingo eles têm as premiações lá de pessoas que contribuem, e é uma organização belíssima, porque é uma organização que é um trabalho bastante contundente naquela região ali, e um trabalho de abrir espaço e oportunizar a vida da criança e do adolescente. Queremos também agradecer a presença desse empreendedor da Mega Puff Design, fica aqui no Centro Histórico em São José, ao lado da Câmara Municipal. Dr. Sandro Andrade Maciel, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa tarde, Padre. A minha pergunta é a seguinte: como funciona, após o jovem entrar no Instituto, como funciona o tratamento desse jovem e quantos % há de recuperação da porcentagem de 100%, quantos jovens se recuperam no Instituto? Nós trabalhamos com os territórios, agradeço a pergunta, nós trabalhamos com os territórios da Grande Florianópolis, e a gente trabalha com jovens ligado às questões da vulnerabilidade, mas nós trabalhamos com muitos jovens empobrecidos, que não têm ligação nenhuma com a área do narcotráfico, e nem com a realidade de droga, mas são jovens empobrecidos. Então, o que a gente construiu? Nós construímos, dentro das nossas 7 organizações, e no Instituto, que é uma rede de organizações, projetos em rede e rede de projeto. Então, a gente trabalha de 2 meses até 24 anos. De 2 meses até 6 anos, ficam em algumas creches que a gente tem, como é João Paulo II. Nós temos de 5 anos, de 6 anos até 15 anos, nos programas socioeducativos e também no ensino fundamental, que a gente tem 2 escolas na rede, uma no Monte Serra e uma aqui no Jardim Zanelato. E a partir de 15 anos nós temos no Centro Cultural o Programa do Aprendiz e o Programa do RIP. E a partir desses programas o inserimento laboral ao mercado de trabalho. E a partir disso depois apoio a término de 2º grau, e depois então temos já 19 anos um pré-vestibular na energia, formado todo voluntário esse programa, e ele é um programa com os professores do COC e do Energia, né? E nós atendemos 120 alunos por ano que ingressam depois, fazem o vestibular para as universidades. E a gente tem uma passagem de 60%. E temos depois todos os cursos em torno de bolsas, acompanhamento aos jovens, em torno de geração, trabalho e renda, que é o grande caminho do trabalho profissional para a juventude. Então, dentro desses processos, a gente tem um projeto que também trabalha essa relação com a vulnerabilidade social, que é a questão do Procurando o Caminho. O Procurando o Caminho é um trabalho especificamente voltado com esportes radicais, que é o primeiro movimento para atrair essa juventude e trazer depois ela para um segundo movimento, que é uma possibilidade de construir um projeto de vida, né? Esse é um projeto que a gente vem lutando e nós queremos transformar. Esse é um projeto que nós temos em parceria com o governo do Estado
e que o governador tem um interesse enorme, e a gente gostaria de transformar futuramente esse projeto numa política de Estado, ou seja, numa dimensão orçamentária, que a gente pudesse no futuro estadualizar esse programa do ponto de vista das dimensões, diríamos assim, das possibilidades que ele tem de abrir um caminho para a juventude, que não é o caminho repressivo, mas é gerar uma oportunidade para esses jovens do ponto de vista. E aí, se a gente olha na tua pergunta, custo e benefício, que é importante dizer, um jovem para nós custa hoje, dentro dos nossos projetos, R$ 276. Um jovem na cadeia custa R$ 2.000. Um jovem em ressocialização, R$ 4.000. Então, o grande debate nosso é o investimento. E o investimento gera sonhos que se tornam materializados, né? Então, se a gente olha hoje a importância da gente pensar uma política de investimento, e o investimento é no presente. Então, a gente tem inúmeros, até agora vai sair um projeto com o Mário Barbosa, que é um dos jovens nossos do Morro do Monte Serrat, que se formou na área de advocacia, um livro que a gente vai trabalhar um pouco os cases de sucesso dessa juventude, mostrando esse outro lado. Porque as nossas periferias aparecem muitas comunidades empobrecidas em páginas policiais, em programas policiais, né? Mas não aparece na página da beleza, da oportunidade, ou das páginas deste grande capital social. E a tua pergunta é muito interessante, porque nós trabalhamos não com a visão do dano, a gente trabalha com a visão de que esse jovem tem um capital social. E a gente tem de investir nesse capital social, porque é esse o capital social que depois gera um protagonismo de cidadania, gera um jovem que tem uma perspectiva futura. Não? Então, do sábado passado, nós formamos 10 jovens em administração do Monte Serrat, da comunidade ali onde eu habito. Então, assim, durante o ano, são inúmeras pessoas que se agregam. E depois, ao longo do tempo, na sua pergunta, é bonito porque eu encontrei, há 3 semanas atrás, uma mulher que eu já não conhecia mais, do ponto de vista da transformação, porque conheci ela quando era jovem, e ela disse, graças ao magistério popular que vocês implementaram, um período que foi no Colégio Coração de Jesus, hoje eu sou diretora de escola. Então, é inúmeros assim os jovens que eu encontro, às vezes, pelo caminho, que dizem, graças àquela oportunidade. E aí eu convocaria, através desse programa, a importância da gente se somar a essas redes e gerar para a juventude. A juventude não tem uma tendência à violência. A juventude é empurrada ao movimento da violência. A juventude dentro tem uma tendência de querer tornar o seu sonho uma perspectiva materializada, né? Digo isso porque nós também temos jovens que saíram desses caminhos e hoje estão fazendo faculdade de biologia, são educadores sociais. Então, sempre é possível recuperar o jovem, porque a gente tem de agarrar aquilo que eu já falei na pergunta anterior, agarrar essa luz, agarrar esse sonho, agarrar esse potencial que está ali, e esse potencial tem de ser gerado numa perspectiva de saída, e é muito bonito ver essa juventude depois constituindo suas famílias, constituindo seus caminhos, recuperando seus valores. Nós trabalhamos muito macroecumênico. Nós trabalhamos com todas as igrejas, nós trabalhamos com os terreiros de umbandas e candomblé, nós trabalhamos de modo geral com todos aqueles e aquelas que querem se somarem a essa dimensão da defesa da juventude. Então, respondendo à tua pergunta, eu diria que o Instituto hoje quer ser essa rede de trazer cada vez mais tanto a juventude como foco profundo, mas também parceiros e parceiras e voluntários para ajudar a fazer a abertura de caminho. Parabéns, muito obrigado. Queremos também agradecer a presença do nosso internacional, Raul Seixas, nosso comendador do município de Biguaçu, Antônio Carlos, aquela região ali, aquela região. Obrigado, Raul, pela sua vinda. Cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tadeu. Obrigado por mais uma participação.
Boa tarde, padre. Wilson, é sempre bom esse contato com uma pessoa como o senhor aí. Padre Wilson, no Instituto oferece alguma área de cultural cultural e social, para jovens, curso de música, alguma coisa assim, ou lazer, esporte? Dentro dos nossos, obrigado pela pergunta, dentro dos nossos projetos e dos nossos trabalhos, a grande luta nas comunidades de periferia é criar áreas de lazer, porque nós somos extremamente deficientes de ter espaço para a juventude. Então, quando eu entendo a área da cultura, a área da música, do teatro, nós, por exemplo, se olharmos, a gente não tem hoje nenhuma quadra ou uma cancha acústica. Agora, no projeto do CEDEP, que é aqui no Monte Cristo, nós estamos construindo uma quadra poliesportiva, que é uma quadra que, além do nosso projeto, tem 320 crianças ali, nós vamos também oferecer essa quadra para a comunidade. Estamos construindo esta quadra em regime de parcerias. Ela hoje está coberta, falta piso, falta uma série de questões, mas ela vai ser uma quadra que vai abrir campo para aquela área da juventude, porque ela é além do projeto que nós temos com os adolescentes e jovens, a gente tem 2 projetos, um chamado Fênix, que é um projeto que pega skate hoje, e os educadores, que a gente chama educadores de território, eles levam as pranchas de skate para dentro da realidade do Monte Cristo e vão nessas áreas e soltam as pranchas de skate, e a partir dali começa um trabalho com os adolescentes, jovens, né? E a partir dali a gente traz para o processo de organização. Então nós utilizamos muitos esportes radicais como uma forma de chamariz, como é o esporte, por exemplo, do surf, como é o esporte do montanhismo, como é o esporte de rafting, né? Esporte de rapel. Então a tentativa é criar condições. Mas tu levanta uma pergunta muito importante. Se nós realmente abríssemos quadras de esporte para a nossa juventude, centros culturais, e é fundamental para a gente ter uma alternativa, muitas vezes, ao funk, que é muito destrutivo. Nós temos o funk que não é destrutivo, mas a gente tem o funk destrutivo. E essa juventude, fins de semana, onde é que ela fica? Ela fica confinada nos espaços dos seus territórios. Então, abrir hoje os espaços para que essa juventude possa circular e ter acesso aos espaços culturais, por exemplo, um dos grandes espaços que a gente lutou junto com a prefeitura e construiu com a área do maciço central do Morro da Cruz, hoje é o nosso parque ecológico, que é um grande espaço, é uma grande área de lazer, com trilhas, com caminhadas, tem 2 quadras, e que a nossa juventude já está se apropriando desse caminho. Agora eu diria para ti, esse caminho ainda, do ponto de vista da relação de uma política pública cultural, uma política pública esportiva para a periferia, a gente é muito deficiente. E o esporte para o jovem é fundamental no mundo da periferia. Queremos também agradecer a presença do nosso especialista em segurança no trabalho empresarial, Dr. Jurandir. Obrigado pela sua vinda. Parabéns pela sua viagem até os Estados Unidos, está retornando de viagem. É um prazer em revê-lo. Cumprimente os seus amigos, cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao telespectador, aos caros colegas e irmãos da mesa redonda, que a gente considera uma família. A gente sente a ausência por exigência do trabalho, não é por outro motivo, Tadeu. Te parabenizo porque continua trazendo pessoas importantíssimas, maravilhosas para o seu programa. Padre Wilson, a gente já se conhece há um tempo, principalmente quando estávamos à frente de uma das diretorias da CIF, Associação Comercial, sim, nas parcerias que fizemos. Hoje nos mantemos na retaguarda da diretoria lá. Parabenizo porque não teria muitas palavras para lhe dizer, parabenizando, mas eu não teria pergunta para lhe fazer. Eu teria, sim, gosto que o senhor falasse um pouco sobre como que o senhor
na sua juventude, se direcionou para essa atividade, essa ação de desenvolvimento e evolução do ser em si? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu diria assim que talvez aquilo que eu falei já um pouco, a influência das literaturas, do estudo, do livro e das referências para a juventude, ela é fundamental. Na minha vida, se eu olho, primeiro eu diria que a influência foi do meu pai e da minha mãe, que eram operários, trabalhadores, né, de fábrica, e que tinham todo um trabalho também ligado à vida da comunidade. E isso para mim foi referência fundante para o meu olhar sobre a questão social. Agora, na minha vida de estudante, eu diria assim que uma das pessoas que mais influenciou a minha vocação e a minha compreensão de ser um padre ligado ao mundo das questões sociais é um padre francês que faleceu faz uns 10 anos, com quase 100 anos de idade, que se chama Abbé Pierre. Abbé Pierre, na França, foi um padre que era um filósofo, saiu das cátedras da filosofia e foi para as periferias de Paris e criou o movimento dos padres operários. Essa leitura que eu fazia no período dos anos que eu estudei o clássico me influenciou muitíssimo. Depois os místicos me influenciaram muito. Por exemplo, eu sou muito apaixonado por São João da Cruz, que é um místico que trabalha a realidade do ser humano, que se desenvolve para abertura para o mundo, e uma grande mística que é Teresa d'Ávila. E Teresa d'Ávila trabalha essa compreensão também. Agora, a influência do Concílio Vaticano II, em 62, com o Papa, né, com o Papa João XXIII, e eu me lembro que a gente era bem adolescente nesse período, com as nossas grandes conferências na América Latina, da conferência de Medellín, de Puebla, e da conferência de Aparecida, que o Papa Francisco foi o redator dessa conferência. Então eu fui sempre uma pessoa muito ligada, e muito ligada também aos ícones da nossa América. Ícones como, por exemplo, D. Helder Câmara, D. Paulo Evaristo Arnes, ícones de igrejas luteranas que eu tenho muito dentro do meu coração, aqui da nossa cidade e da cidade do Rio Grande do Sul, como Milt Schwantz, aqui um pastor metodista que também tinha uma grande expressão na vida de nossa cidade. Então a minha vida se ligou muito também a muitas pessoas de forma muito ecumênica e com muita questão de Dom Luciano Mendes. Então eu penso que talvez a formação da juventude hoje e a importância de trabalhar valores com a juventude e a formação interna da leitura. Nós hoje recebemos muito tudo pronto, porque basta apertar a temática no Google que o Google traz. Mas isso é muito superficial. Agora, queimar pestanas em cima de livros, bons livros e grandes referências. Então, eu tenho um hábito na minha vida pessoal, mensalmente, de ler um místico ou de ler uma pessoa importante. Como, por exemplo, Martin Luther King, Mandela, esses grandes homens da história. Li e acompanhei um pouco a vida da Suu Kyi, que é esta mulher na Birmânia que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e não pôde vir buscar o prêmio, e hoje é uma alternativa à democracia frente à ditadura. Então eu penso que a importância de manter os sonhos vivos e manter uma atuação social é termos o hábito de uma meditação aonde a gente busca esses ícones da história e que compreenderam a doação da sua vida na história pelo caminho da gratuidade. E alimentar-se disso, para mim, é fundamental para manter a chama acesa e manter um caminho de disponibilidade diária nesse processo. Então, de mês a mês, de 2 em 2 meses, eu sempre vou pegando, além de ter como fonte de cabeceira a palavra de Deus. E os textos bíblicos para entender a beleza do segmento de Jesus. Porque eu acho que Jesus, para nós, é o grande ícone da nossa vida. E eu diria, todo o meu trabalho social e essa dimensão mística, profunda, que me anima, que me leva todos os dias, é a certeza da minha crença
de que eu fui, na verdade, conquistado pelo Cristo. E depois de conquistado por Ele, eu tenho a impressão que todos nós temos pastores aqui também nessa roda, né? Temos pessoas, mulheres e pessoas crentes nessa relação. Eu penso, depois que a gente é conquistado por este fogo, a gente não tem mais como voltar atrás. A gente não tem mais como dizer de não levar essa boa notícia às pessoas. Então nós somos, na verdade, povoados por essa realidade, diria assim, esse vírus da profundidade mística do amor de Deus, que nos tomou e nos faz caminhar diariamente, é o que sustenta as nossas tribulações, nas faltas de verbas, né? Nos apuros dos nossos projetos, é o que leva a nossa vida para frente. Então eu diria hoje, o meu grande ícone, minha grande dimensão profunda é o meu seguimento a Jesus Cristo. A nossa mesa redonda de hoje é o presidente do Instituto Wilson Groh, que leva o seu nome, e nós estamos hoje conhecendo detalhadamente os projetos sociais, educativos, programas para a juventude, redução da maior idade, ao vivo, para todo o nosso estado de Santa Catarina. Na próxima terça-feira, o nosso convidado central é um prefeito da grande Florianópolis, um município de quase 200 mil habitantes. É claro, você é nosso convidado. Na outra semana também veio o presidente de um partido que eu não lembro o nome, lá de Itajaí, vereador lá de Itajaí. O cara também é renomado. Ele fez uma festa no Natal e reuniu 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Documentados, 100 mil pessoas. Então teremos muitas atrações. Agora, esse quesito, nós estamos fechando aqui com o Padre Wilson. Vocês lembram que nós temos aqui o Padre Prim, trouxemos várias autoridades, falamos sobre o social, a química, o alcoolismo, enfim. Então nós estamos fechando esse ano com o Padre Wilson Groh, porque nós entendemos que ele é um cara diferenciado. Agora a nossa apresentadora número 1 de Santa Catarina, do nosso Brasil, a mais premiada. Sandrinha, a sua pergunta, por favor. Tadeu, você sempre fala da importância de ter amizade, de nós construirmos juntos, né? E a entrevista que nós fizemos com a primeira-dama do Estado de Santa Catarina está no blog Paula Barroso, do Rio Grande do Sul, e hoje está na coluna do Giuseppe Pontes, Gente que Brilha, em São Luís do Maranhão. Padre, eu gostaria que o senhor falasse quais são as pessoas que têm ajudado a sua instituição e quem pode ajudar. E eu gostaria que o senhor passasse um telefone de contato. Ok. Obrigado pela pergunta. Eu diria que todas as pessoas que querem construir uma perspectiva de oportunizar a vida de crianças, de jovens, de adolescentes, de moradores de rua e de pessoas empobrecidas, são bem-vindas no nosso instituto. Hoje a gente tem uma gama de voluntários, por exemplo, pegando pela área do voluntariado, só no trabalho com os moradores de rua, né, que a gente atende todos os domingos com almoço. E um almoço não é um lanchinho, é almoço mesmo. E a gente atende 220 pessoas na catedral, servimos o almoço ali. A gente tem 120 voluntários. Os voluntários que produzem o almoço, os voluntários que trazem e os voluntários que limpam o espaço. E a partir dali a gente tem, na comunidade onde eu moro, no Monte Serra, um centro de acolhimento a moradores de rua. E aproveito o programa, porque nós queremos futuramente marcar e trabalhar mais intensamente ainda com a problemática da rua. Estamos pleiteando um possível espaço maior, que já estamos entrando um pouco em contato com o secretário adjunto da Saúde do Estado, em que a gente pudesse descer o morro com aquele projeto que a gente tem e fazer um trabalho de maior envergadura com os moradores de rua. Por quê? Porque a gente acolhe o morador, nós temos um espaço para 20, quando o morador chega, ele escreve uma carta, dizendo quanto tempo ele vai permanecer ali até sair para uma perspectiva de
inserção ao mercado de trabalho e habita ali conosco, onde ele recebe todos os cuidados para poder voltar a uma vida com dignidade. Então, esse é um espaço, e eu penso que esse espaço de a gente poder acolher os moradores e rediscutir toda a problemática do crack, porque nós já estamos com pequenas cracolândia na vida da cidade, necessita de um espaço integrado, com centro pop, com também os centros de acolhimento que o município tem, com consultório de rua, mas a gente precisaria integrar isso. Integrar significa recuperar esse morador e olhar ele como um ser humano. E olhar ele numa condição social de rua e gerar uma oportunidade. Então, esse é um trabalho que tem uma perspectiva de voluntariado muito grande e já é um trabalho bom nesse sentido. Depois nós temos os empresários, vários empresários, né, como ele citou a CIT e outros empresários, que se somam conosco nesse sentido também. Eu diria que eu deixaria o meu telefone, que é o meu celular, 9104-2633, e depois eu vou repassar para a Carla. Eu não sei se o Tadeu tem o telefone da Carla aqui do Instituto, porque na verdade não tenho o telefone aqui agora, né? Mas eu deixo o meu celular, então, 9104-2633. Então a gente tem uma gama de empresários que hoje atuam conosco, por exemplo, e que se somam nessa rede social. Eu não diria o nome dos empresários, porque se eu vou dizer o nome de um, não vou dizer o nome de todos. Mas a gente tem um setor e o nosso instituto é presidido também por um grupo empresarial que nos ajuda nesse processo administrativo, jurídico e de planejamento das nossas organizações. Depois a gente tem uma série de voluntários em outros projetos, como a Benifest, como na Ponte do Imaruí, na João Paulo II, como a Massa Solidária. Então eu diria, pontualmente, eu penso que nós passamos hoje de 500 voluntários que atuam durante o ano conosco, dentro dessa gama de projeto social. E também um espaço para contatar comigo, além dos espaços, eu celebro a missa na São Sebastião, todo sábado às 18 horas e todo domingo às 19. E ali também é um grande espaço de articulação, de trazer voluntariado para projeto social. Uma coisa, o Padre Wilson não é mascarado não, hein? O telefone dele fica ligado direto e ele atende. Ele atende. Pode estar numa reunião, estou numa reunião, me liga depois. Então, só para vocês terem noção, quem é o Padre Wilson, né? Porque tem gente que vem aqui na televisão, fala uma coisa, depois na prática não é nada disso. Depois eu vou pedir que o Jodir, por favor, coloque ali depois no rodapé do televisor. Se eu não estiver lá em cima, ele peça para a Solange, por favor, o telefone convencional, por favor, o convencional, que é o 3039-1828. Tá, Jodir? 3039-1828, por favor. Queremos também agradecer a presença dessa figura bacana, que tem um trabalho também social aqui em São José, que é um monstro, esse cara é um monstro, ligado à igreja, a Assembleia de Deus aqui de São José. Pastor Dr. Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda. É importante sempre tê-lo aqui conosco na nossa mesa redonda. Não passe em frente à câmera de televisão, por favor, aí o Joãozinho, por favor. E, por favor, doutor Daniel, faça a sua pergunta, por favor, ao Padre Wilson. Boa tarde, Padre Wilson. Boa tarde aos companheiros da mesa. Boa tarde, Tadeu Soares. E a você que está do outro lado da telinha. Nosso todo boa tarde especial. Lembrando a todos que, volto a parabenizar os 40 anos de ministério do nosso pastor presidente, pastor Ezequiel Montanha, com sua esposa missionária, que no qual completam 25 anos de emancipação de São José e 15 anos que está na presidência de São José. Ontem tivemos o Momento Mulher, que foi realmente extraordinário aqui na praça, no ginásio da praça. Hoje é o Momento Jovem e amanhã grandioso encerramento. E quando se fala de jovem, Padre, minha pergunta que venho a fazer é que as denominações religiosas, elas têm investido muito no trabalho social e voltado muito à adolescência, à juventude, que no qual não tem medido esforços. E a sua concentração especificamente hoje, as suas visões,
nas entidades religiosas e denominações, eles têm voltado muito sobre uma grande preocupação, principalmente dos vícios da heroína, que tem entristecido muitas famílias. Como o senhor vê a pobreza que o governo tem investido, tem apoiado, tem auxiliado nesta área, sendo que também os nossos, independente das 3 áreas, independente dos órgãos constituídos, são todos também religiosos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Eu penso que, frente ao desafio da vida, e da vida da criança, do jovem, do adolescente, mas pensando mais na vida da nossa juventude. O penúltimo censo, ele trazia que nós temos no Brasil, de 12 até 26 anos, 46 milhões de jovens. Nós temos uma população juvenil e uma população que começa a ser adulta muito grande. E essa população é a futura população desse país. Ou essa população a gente invista maciçamente no sentido dos valores, no sentido da profissionalização, no sentido de oportunizar escolas e oportunizar perspectivas, né, para gerar uma mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, gerar condições de saída. E aí eu acho que você levanta muito bem. Eu tenho a impressão que, frente à problemática, vejam que muitas vezes nós criminalizamos a pobreza. E a gente acha que a pobreza é a origem da violência. A pobreza não é a origem da violência, e a pobreza desse país não tem tendência a ser violenta. Né? O maior, eu falava antes, violador do direito do ser humano é o Estado. E o investimento que o Estado deveria fazer nessas realidades. Né? Porque se nós olharmos os investimentos do Estado, do ponto de vista das áreas sociais, é ínfimo, é pequeno. O Estado tem pouquíssimos investimentos para a área social. E a área social é a área onde maciçamente estão as nossas famílias empobrecidas. E elas devem ser protagonizadas para uma perspectiva de saída. E aí vem o grande trabalho que deveria ser investido em cima das políticas públicas reais, concretas para essa juventude, né? Eu fazia uma avaliação sobre a questão do crack. A gente fez entramos junto na discussão do lançamento da campanha. Depois a gente viu que no momento em que se lançou a campanha, mas quem ficou com o ônus da campanha fomos nós e as casas terapêuticas, né? Vocês e nós que hoje ecumenicamente temos grandes trabalhos nessas áreas com a juventude que está ligada a esses processos de dependência química. E a minha grande discussão foi, inclusive, com diretores da RBS, na época, de discutir com eles as questões de que não basta uma campanha. Uma campanha tem que ter início, meio e fim, tem que saber qual é o final dela e a avaliação dela. Né? Então, é pensar a saída. E eu penso que toda a problemática nossa da droga hoje nesse país porque nós ainda não somos capazes de gerar ao jovem uma perspectiva concreta de um valor até religioso. Porque quem se agarra a um valor religioso, quem frequenta uma igreja, quem se apropria e se entrega a uma perspectiva cristã e aceita na sua vida em ter Jesus como seu caminho, a sua vida e a sua verdade, sendo pobre, ele cresce, ele sai, ele tem coragem, ele luta. Né? Ele luta. Então eu diria, o tráfico, a droga especificamente, no fundo para mim o jovem busca uma experiência mística. E nós temos de dar uma outra experiência, que não é a experiência da droga. É exatamente a experiência de dar sentido para a sua vida através de uma perspectiva de valor. Né? E uma perspectiva de possibilidade, de oportunidade, de saída. Então eu penso que quanto mais a gente se somar junto nesses projetos, nesses trabalhos, são fundamentais para a gente abrir caminho. Em 2002,
eu fiz 80 funerais de morte violenta de jovens. Isso para mim significou na minha vida uma grande reviravolta de abraçar com mais afinco as questões da juventude. E eu sempre dizia, eu prefiro ir para as universidades e ir para as formaturas do que vir para um funeral de um jovem assassinado frente à problemática do narcotráfico. E aí todo o nosso empenho de abrir caminho para esta realidade advém desta realidade vivida, porque tanto você quanto eu, a gente sabe o que significa para a mãe a perda de um jovem. Mesmo quando ele está dentro desta problemática, ele sempre é filho. E a mãe sempre o tem como filho. Então, pensar a dor, o sofrimento, e transformar essa dor, esse sofrimento, em caminho de resistência, em caminho de horizonte, em caminho de saída, é fundamental. Porque se a gente olha nas nossas comunidades empobrecidas, diria assim, as grandes protagonistas que levam para frente são as mães. As grandes protagonistas que hoje agarram essas perspectivas, estão aí no batente do dia a dia conosco, são as mães. E as mães hoje lutam. Eu vejo no Alto da Caieira a Dona Mary, a Dona Tereza, esse grupo todo da Associação de Moradores, que hoje são mulheres que empenharam, inclusive, a busca do Ministério Público para fazer ajuste de conduta à Prefeitura, para podermos ter uma perspectiva de ter creche. E conseguiram, porque provavelmente essa creche vai sair agora, no mês de novembro, ao menos foi assinado o papel, para materializar uma creche para 200 crianças. Porque essa faixa etária passa rápido. Dentro de 4, 5 anos passou essa faixa etária. E é uma faixa que a gente queimou. A faixa da juventude escolar passa. A faixa da vida de jovens passa. Então, nós não podemos perder tempo e não investirmos sobre esta faixa, né? Então, acho que todos os nossos trabalhos ecumênicos dentro dessas perspectivas, eles são fundamentais. Mas eu penso que ainda a gente tem de pressionar mais o Estado, mais o governo, para que o governo cumpra o seu papel em cima de políticas públicas para esta faixa, que é a faixa de 14, 15, 16 e 18, que é o funil, aonde o jovem está crescendo, aonde ele está mudando, aonde ele está passando, aonde ele tem desejo também de ter uma boa camisa, de ter um bom tênis, e tem desejo de uma perspectiva de vida. Ou a gente investe e profissionaliza para ganhar sua vida, né? Ou outros investem. E a gente vê que outros estão aí investindo maciçamente, investindo com dinheiro rápido e com morte rápida. Agora, obrigado. Agora no show da tarde vem aí Rosas de Saron. Rosa de Saron, onde é que estão as rosas? Podem entrar as rosas, recebendo os aplausos. Ok, pode entrando, fica lá, todo mundo lá, de frente para mim, de frente para mim. Quem é esse menino aí, Que eu sei, fica ali, bebê, fica ali, ó. Não, fica ali. Calma, segura aí. Vem aqui, calma. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Sabes contar de 1 até 10? Inglês também? Não. Deveria saber. Como é que é teu nome? Claito. Claito ou Cleito? Claito. Tá bom. Então é Claito. E quem é essa ali, quem é? É a Geise. A Geise? E aquela lá, quem é? Ela do meio ali? E a tia Luciana. Não fala tia, só perguntei o nome. E aquela lá, quem é aquela lá? Aquela? Aquela ali, ó. A de ver? Quem? A Giane também é minha tia. Calma, rapaz. E aquela ali? Aquela ali é a filha do meu padrasto. Não sei porque que os homens são todos folgados, né? E você quem é, meu bem? Geisiane. Tudo bem contigo? Tudo paz mesmo, tranquila? Tudo bem? Tudo bem. Tranquila? Amém. E você quem é? Juliana Aparelhinho. Tá tudo bem? Sim. Tá tudo bem? Tudo. Você quem é? Nayara. Nayara. E tu queres colocar isso aí em algum lugar? Hã? Eu estou falando com ele, eu não estou falando contigo. É metida, ela é metida, não é metida? Ela é metida ou não é? Não sei. Legal. Então agora no show da tarde, vamos ver a apresentação do grupo Rosas de Saron, resgatando almas. Igreja, é isso? Vamos ver então. Vamos aplaudi-las.
Sabe, irmãos, ouço rumores de dor, sofrimento e lamentação. Eu estou preocupada. Vem alguém com suas leis, tentando outra vez nos deixar calados. Querem fechar nossa boca, sufocar a nossa voz. Querem algemar nossas mãos, que podem oferecer um socorro a alguém através do nosso amor. Preferem um país de drogados ao invés de libertação. Preferem um país de bandidos com arma nas mãos. Preferem criança nas ruas, imagem de um povo sofrido. Veja, irmãos, são valores invertidos. Querem calar nossa voz, querem abafar nosso grito. Nós só falamos de amor, nós só falamos de paz. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Preferem um país de drogados ao invés de libertação. Preferem um país de bandidos com arma nas mãos. Preferem criança nas ruas, imagem de um povo sofrido. Veja, irmãos, são valores invertidos. Querem calar nossa voz, querem abafar nosso grito. Nós só falamos de amor, nós só falamos de paz. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. Tá na hora de unirmos nossas forças e unidos levantarmos nossas mãos e buscar a Deus por nosso país e abalar o inferno com nossa oração. E abalar o inferno com nossa oração. Ok. Parabéns, hein? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Vem aqui o Michael, é Michael, né? Chega aqui rapidinho aqui.
Gostasse? Aham. Gostasse ou não gostasse? Gostei. Isso. Agora é o seguinte, né? Que show, né? Hoje vocês arrasaram. E é o grupo Rosas de Saron, Resgatando Almas. Qual é a igreja de vocês mesmo? É a Igreja Pentecostal Resgatando Almas. Legal, vocês são da onde, vocês? Dona Wanda. Dona Wanda, aqui em São José. O grupo tem um telefone de contato? 8416-8424. 8416? 8424. Obrigado pela vinda de vocês, parabéns. Quer mandar um alô aí para alguém aí? Você quer mandar um alô para alguém? Um beijinho para alguém? Não quer mandar beijinho para ninguém? Não quer mandar um beijinho para ninguém? Obrigado. Recebam os aplausos. É o show da tarde. Não é a primeira vez que eles participam conosco. Eles voltaram porque, é lógico, o convite da Solange é sempre um convite admirável, mas eles voltaram porque eles gostam do programa, eles são respeitados aqui no programa, isso que é bacana. Meu querido pastor José Taborda, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, padre, um prazer. Nós lutamos sempre com problemas diversos na comunidade hoje, motivado muito pelas drogas. E está em grande discussão sempre essa questão da maioridade penal, né? Como que o senhor vê essa questão? Porque às vezes a gente escuta um discurso pensando na oportunidade, mas nós sabemos que existem pessoas que querem ser libertas, que querem uma nova vida, e existem pessoas que se divertem com o problema. Como que o senhor veria essa questão da diminuição da maioridade penal? Olha, obrigado pela pergunta. A gente vem trabalhando essa questão há muitos anos da discussão sobre o não rebaixamento da idade penal, porque se nós olharmos hoje os conselhos tutelares, os conselhos de direito, as organizações que fazem parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, se a gente olha bem o Estatuto já priva a liberdade de adolescentes, na medida que ele comete algo que efetivamente transgride o processo do rompimento do direito do outro. Então, partindo desse prisma, dessa questão, é fundamental que a gente tenha uma visão da importância de que o Estatuto seja efetivamente trabalhado e complementado e tornado cada vez mais real nas instâncias dos poderes, tanto do legislativo, tanto do executivo, tanto do judiciário, né? Então, partindo dessa questão, se nós cumpríssemos à risca o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já é um grande caminho, né? Agora, se nós olharmos hoje os presídios, nós estamos dando de mão beijada ao presídio a formação de adolescentes para serem futuros bandidos. Então, olhando hoje a questão dos nossos presídios, né? E outra, nós deveremos gerar escolas com qualidades, projetos de inserção ao mercado de trabalho e protagonizar essa juventude que está aí. Senão nós vamos baixando e a gente vai querer baixar cárcere menoril com 12 anos de idade. Acho que esse não é o grande caminho. O grande caminho é a gente ter todas as energias para recuperar, para dar espaço, para germinar as saídas e para tornar a lei do Estatuto cada vez mais operacional. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Florianópolis, e termino dizendo com a sua pergunta, nós geramos uma rede de conectividade da criança e do adolescente, nesse sentido com o judiciário, com o legislativo e o executivo, e o ano que vem a luta vai ser para a gente implementar o NAI. O NAI é o núcleo integrado, onde estaria o juiz, o promotor, assistente social, o psicólogo, e que esse menino, quando ele é tomado por algum tipo de infração com a lei, ele seria acolhido e encaminhado, que é o que não acontece hoje em dia. Muitas vezes não se sabe para onde ele vai.
Ele vai para a cadeia e dali o pobre do delegado não sabe nem para onde vai encaminhar esse processo. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente do CF, lá da Mauro Ramos, Florianópolis, doutor Rogério Correia, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Padre Wilson, Tadeu, companheiros da mesa, telespectadores. Parabenizar o Padre Wilson, a produção do programa, por esse tema, né? E Padre Wilson pela importância que tem no movimento social da região e também do Estado. Eu tenho dito aqui em outras oportunidades, né, nessas mesas que a gente tem participado, que a gente vive numa sociedade onde as pessoas são medidas pelo que têm e não pelo que são. Diferentemente da sua pessoa, né, que é um dos poucos que ainda tem que a gente pode falar do senhor enquanto com a pessoa que o senhor é, né? Até pelo trabalho que o senhor faz e pela escolha, pelo modo de vida que o senhor escolheu em viver. Nesse sentido, qual é assim, nessa sua caminhada, qual é a maior recompensa pessoal ou na instituição que o senhor já pode avaliar como recompensa nesse período? E também, assim, essa trajetória, como é que ela se mantém hoje, né? O senhor já falou um pouco que é sobre a parceria de empresariados e tal, mas como a gente é uma pessoa, a sociedade é uma sociedade egoísta, né? Se isso é suficiente, só essa ajuda que o senhor tem hoje é suficiente para manter o projeto que tem, para ampliá-lo, ou se é preciso ainda uma conscientização maior da sociedade? E aproveitar também aí pela bela campanha que o senhor está promovendo, a qual nós vamos ver se conseguimos inserir de alguma forma, que é o Chocotone Solidário, né? Nós já recebemos lá e vamos fazer o possível para também estar contribuindo com essa campanha. Obrigado pela tua pergunta, e eu diria assim, de que quando nós descobrimos que vale a pena doar a vida, investir a vida numa compreensão gratuita, pelo caminho da gratuidade, né? E o investimento nosso ao outro, à outra, na prática do dia a dia, a gente, talvez, o grande caminho que a gente encontra, e tenho plena certeza, é a dimensão da gente ser feliz no coletivo. Porque nada mais feliz do que quando um jovem vem e diz: hoje eu estou inserido ao mercado de trabalho por causa daquele grupo, daquela entidade, daquela organização, daquela oportunidade. Então, penso que nós não trabalhamos do ponto de vista para merecer prêmios. Os prêmios hoje são dados, mas o que é um prêmio? De um ponto de vista, um prêmio não é nada. Agora, quando eu vejo um jovem que tem uma direção de caminho, que se apropriou de um ideal e que gerou uma perspectiva de vida, penso eu que esse é o grande prêmio, né? E trabalhar no dia a dia nessa dimensão, sem medo de enfrentar essa problemática diária, não? Eu diria. Segundo, a importância da gente cada vez mais ampliar o processo dos parceiros. Terceiro, e parceiros que queiram vir para esse grande trabalho. E o último é a questão do Chocotone, que a gente está jogando aí hoje na rua como propaganda, que é uma possibilidade da gente também, além de retribuir com Chocotone, uma pessoa dentro da sua empresa. O objetivo é para as associações, para as empresas, como um produto para o Natal. E um produto que tem uma dimensão social e para uma renda social, porque é para o Centro Cultural Escrava Anastácia a renda desse produto, não? Então são invenções criativas hoje em dia de empreender formas de possibilidades de saída, não? Queremos também agradecer a presença e parabenizar pela categoria da abertura do show da tarde. Obrigado, Rogério, pela sua vinda. Parabéns pelo sucesso que Vossa Excelência está contabilizando, lançando seu novo trabalho. Por favor, cumprimente o Padre Wilson e faça a sua pergunta. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, Padre Wilson Gro. Boa tarde, amigos da mesa. Padre Wilson, o senhor comentava que na área de investimento do governo, na área social, é ínfimo. Na área cultural nem se fala. Eu venho falando aqui e tendo muitas críticas
Porque as pessoas acham que você está querendo dinheiro, mas eles não têm ou investem em outras áreas. Eu fiz uma peça de teatro com 3 peças no Rio de Janeiro, ficamos 2 anos. Copacabana, Leblon, Ipanema, Flamengo, Ilha do Governador, Campo Grande, pela periferia, fora o que viajamos pelo Grande Rio. Nós não temos em Florianópolis um grupo de teatro. Eu me proponho, o dia que tiver um espetáculo, eu me proponho cantar. Quando tiver. Por quê? Porque essas crianças precisam conhecer a boa música. Outro detalhe, os meus filhos, eu sou espírita kardecista e faço um estudo, eu sou ecumênico. Os meus filhos são evangélicos, outros são os espíritas, e o meu neto faz evangelização. Ele foi batizado na igreja católica, aqui em Barreiros, e ele chegou lá com 2 para 3 anos, ele cantou, rezou o Pai Nosso, e o padre, quando terminou, ele chamou, as mães deveriam ensinar os seus filhos, que ele não conhecia ele, ensinar essas crianças a rezar, porque conforme o senhor falou, depois de adulto, como é que você vai ensinar essa criança a ter uma religião? Ele nunca teve, ele nunca foi a uma igreja. Então eu vejo o seu trabalho de uma forma de agradecer a Deus, a Jesus, por pessoas que têm uma missão como o senhor, e como as pessoas que o senhor acabou de citar aí, até o padre, o Papa Francisco. Nós temos hoje o Divaldo Pereira Franco, que viaja pelo Brasil inteiro, tem a Casa do Caminho em Salvador, e que não olha a religião, ele olha pessoas que precisam, e ele acolhe a todos. E eu queria que o senhor me respondesse o que o senhor já falou, o ecumenismo. Para mim é uma das coisas que eu acho mais importante. O que é que o senhor diz, por favor? Obrigado pela pergunta. O ecumenismo é a grande saída para a humanidade. E aprendermos a ser ecumênicos não é aprendermos a nos debatermos quem é o melhor. Uma vez se perguntaram, quando estava aqui o Dalai Lama e o Leonardo Boff, que é um teólogo da libertação, ele disse para Dalai Lama, fez a seguinte pergunta: qual é a melhor religião? E o Dalai Lama respondeu: a melhor religião é aquela que faz o bem ao outro. E se nós olharmos na pessoa de Jesus, os inúmeros gestos de Jesus não foi para o povo judeu, foi para o samaritano. E Jesus continuamente busca o samaritano que não se dava com o povo judeu. E Jesus é o homem que mais construiu uma relação com a alteridade do outro, com o diferente. E penso que nós nos unimos em cima de pontos comuns. E o grande ponto comum para mim é a vida humana. É a nossa capacidade de trabalharmos junto com a vida humana. Muitos projetos nossos continuam, nasceram, e a gente tem uma grande relação ecumênica. Eu muitas vezes, quando termino a minha celebração no Alto da Caieira, e tenho um bom tempo, eu passo nas igrejas dos meus irmãos pastores pentecostais, entro e agradeço e desejo um bom culto. Eu acho que essa relação de vizinhança e essa relação de lutar pelo projeto de vida é fundamental, e não lutar pela questão do proselitismo. O proselitismo, para mim, envenena, porque eu começo a dizer a minha salva e a tua não salva, né? A minha é melhor e a tua não é melhor, e a gente perde uma grande oportunidade de trabalhar causas comuns, possíveis. Um dos projetos nossos nasceu com as nossas irmãs da igreja presbiteriana, que faziam pães, juntavam o trigo domingo, segunda faziam pães e me chamavam para levar o pães para esse grupo de crianças, e dali nasceu toda uma organização nossa. Então essa é uma dimensão. Outra dimensão é não perdermos o diálogo nisso que tu pergunta com os terreiros de Umbanda e de Candomblé. Eu tenho muito trabalho conjunto com essas realidades. Então eu penso que no centro das nossas questões tem de estar o ser humano, aquele que é o grande buscador de uma esperança, de uma oportunidade, de uma perspectiva, né? E de não perdermos as oportunidades de trabalharmos em conjunto a partir do outro. E aqui creio que quem nos dá uma grande dica é São Paulo.
São Paulo dizia, eu me faço um com cada grupo que eu me encontro. Vejam que o primeiro concílio dos Atos dos Apóstolos não foi uma questão dogmática, foi uma questão cultural, porque São Paulo comia ídolos oferecidos, e São Paulo volta para sentar com Pedro para discutir essas questões do primeiro concílio e mantiveram-se unidos. Talvez o grande sinal e o grande testemunho que nós podemos dar para a humanidade é a nossa capacidade de construirmos um ecumenismo e de não construirmos guerra com as religiões. No dia que as grandes religiões descobrirem de que o seu grande papel é ir ao encontro do ser humano e recuperar o ser humano e dar as mãos e construir a cultura da solidariedade, diríamos assim, o mundo estará salvo. Eu não tenho medo de fazer ecumenismo com ninguém, de ir na casa de alguém que é diferente de mim, de comer. Tenho muitos amigos também na área dos centros espíritas. Aliás, trabalhamos junto com centros espíritas, com igrejas, né, com as igrejas irmãs, e trabalhamos com essa perspectiva do macroecumenismo. Eu acho que é fundante para a gente salvar a humanidade, para uma perspectiva de materializar um horizonte de esperança e construção de caminho de valores. Todos nós e o nosso convidado central, vamos ficar de pé, por favor, inclusive o Padre Wilson também, todos nós. O show da tarde da mesa redonda pela Prime TV. O nosso convidado central de hoje é o Padre Wilson Gró, do Instituto Padre Wilson Gró. Queremos mais uma vez cumprimentar o Padre Wilson. Cumprimentando ele, a gente cumprimenta todos que estão envolvidos nesses projetos, principalmente os governos e os empresários, o cidadão, que ajuda financeiramente a manter essa obra, e principalmente aquelas pessoas que têm o seu lado voluntário, o lado de amor, para que essa obra continue crescendo. Padre Wilson, obrigado pela sua vinda. Vossa Excelência vai ter 2 minutos para fazer um comentário sobre as perguntas dos nossos perguntadores. Portanto, pode se dirigir até o centro, por favor. Recebendo os aplausos! Eu queria agradecer à mesa, né, os senhores e as senhoras aqui, e dizer que foi muito importante poder trabalhar essa relação conosco, que temos as mesmas intenções, as mesmas buscas, os mesmos desejos, e queria agradecer ao programa nesse sentido, agradecer ao Tadeu pelo convite, né, e agradecer de coração esse momento que a gente viveu, porque creio que a gente demonstrou num pequeno espaço que é possível a vivência e a comunhão e o respeito com as diferenças. Muito obrigado. Agora o Padre Wilson continua no mesmo local, porque ele vai receber os cumprimentos e o carinho dos nossos perguntadores. Ok, obrigado. A você também. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigado. Pergunta grande. Obrigado. Muito obrigado. Muito também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora é o seguinte, agora não se mexa. Quem quer sair na foto? Quem quer sair na foto? Todo mundo sentadinho. Senta ali. Quem quer sair na foto? Quem? Doutor Jurandir, que faz tempo que não vem, foi lá nos Estados Unidos. O cara está com o dinheiro mesmo. Aqui. O cara da Megapuf, faz tempo que também não sai na fotografia. Megapuf também aqui. O Donatinho, faz tempo que não sai na foto. O Donatinho aqui. Fica aqui. Não comece a incomodar. Aí, Sandrinha aqui. Sandrinha ali. Ele foi para os Estados Unidos. Agora Rocha, pode apertar o padre, aperta o padre aí. Capa do jornal, fique esperto. Meu Deus, Padre Wilson na capa vai me dar um prazer, né? Vou vender jornal pra caramba. Agora é o seguinte. Donatinho, pode sair, Donatinho. Megapuf. Doutor Jurandir, pode sair, doutor Jurandir. Sandrinha, leva com categoria o padre lá para sua patrona, hein? Com categoria. Vamos aplaudir, gente! Obrigado. Isso.
Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Agora no show da tarde nós queremos ouvir o embaixador. O microfone, onde é que está o microfone? O microfone. Você tem que se organizar também mais rápido, né? Embaixador da Paz! Boa tarde a todos os ouvintes, em especial o Padre Gross. O show da tarde deu um presente enorme, que é a presença do Padre Gross, Wilson Gross, e que Deus abençoe o seu instituto e o seu trabalho ecumênico, sempre procurando servir as pessoas pobres, humildes, os jovens, os moradores de rua. Isso é um exemplo para cada um de nós, para nos unirmos a Ele, a todos os ouvintes, ou se unir, ver o que Ele precisa, quais as suas necessidades, que a paz inicia quando o homem inicia a preocupação pelo seu irmão. Obrigado, presença do Padre, obrigado a todos, e segue o show da tarde. E agora no show da tarde, o nosso professor Ramos Donatinho! O tempo já está quase se esgotando, mas eu quero aproveitar, Tadeu, esta oportunidade para falar sobre 2 livros últimos que eu escrevi, da série Poemeus 1 e 2. O número 1 foi dedicado ao Tadeu Soares e já entregue a ele. E o Poemeus 2, eu tenho uma dedicatória aqui na contracapa do livro. Eu dedico a Solange Melo, produtora do programa Mesa Redonda, da Prime TV, São José, Santa Catarina. Toda organização deveria ter uma pessoa como ela, que mesmo com inúmeros afazeres na produção de um programa de televisão, ainda sorri, sempre pronta a nos orientar, antes e durante as 2 horas do programa, comandado por Tadeu Soares. Solange não descansa. Poemas de ternura para quem é toda ternura. Solange. Muito obrigado. Vamos aplaudir o Donatinho! E agora no show da tarde, o nosso convidado central do Instituto Padre Wilson Gross vai ter, se ele desejar utilizar sua fala novamente, ele vai ter essa oportunidade. Por isso, vem aí o presidente da nossa mesa, Dr. Valdir Vitório! Obrigado, Tadeu, por essa oportunidade. Padre Wilson, que bom, como é ótimo ouvir essas palavras do Senhor, como se descesse do céu, transferindo ao ser humano o que é bom para nós, o que era bom para os seus filhos, para sua mãe, para os seus pais. É a educação que nos vem de berço. E este legado você traz dos seus próprios pais. Meus parabéns, Padre Wilson. Que Deus ilumine a sua caminhada na sua trajetória. Nós do programa Show da Tarde temos a honra e o prazer de perguntar ao senhor: você se sentiu ofendido ou constrangido por algumas perguntas formuladas pelos nossos representantes? Não, obrigado, ao contrário. Eu acho que foi um programa que a gente conseguiu interagir e as perguntas que vocês fizeram foram perguntas muito curiosas do ponto de vista da gente poder também tornar o trabalho viável, visível e trazer o máximo de informações possíveis da importância que tem hoje a dimensão social. Eu somente agradeço a dimensão das perguntas e esta roda. Eu acho que eu não tinha tido ainda a oportunidade de um programa que tivesse essa roda tão boa, tão bonita, de gente com todas as nossas dimensões do nosso cotidiano. Padre Wilson, muito obrigado pela sua presença
E eu gostaria até de mandar uma mensagem para a irmã Cláudia, uma professora da educação infantil, lá de Criciúma, que muito fez para que as crianças viessem a ter êxito nas suas próprias trajetórias. O programa Show da Tarde, meu muito obrigado, e a todos vocês que são os telespectadores que estão nos assistindo, uma boa tarde. A vocês, meus amigos, idem. Eu levo para o seio da minha família uma lembrança muito bonita pelo padre Wilson de hoje. A irmã Neves, por muitas vezes, esteve aqui do Show da Tarde pedindo socorro. Muitas vezes pedindo socorro, a irmã Neves. Alta, magrinha, mas muito simples. Aqui da Associação do João Paulo. O doutor Valdir conhece muito bem ali o João Paulo. E com certeza ela está no céu. Com certeza está no céu. Terça-feira vem aí um prefeito de uma cidade de quase 200 mil habitantes. Agora no Show da Tarde vamos aplaudir o Grupo Expresso Canaã. Boa tarde a todos. Solta aí, maestro. É ao vivo? Melhor ainda. E essa é a história do amor de Deus que pagou o seu preço lá na cruz, derramando sangue para salvar a minha e a tua vida aí. Que toda adoração seja para o meu Jesus, que pagou meus pecados com seu sangue lá na cruz. Que toda adoração seja para o meu Senhor, que mostrou naquela cruz o que é o verdadeiro amor. Olha o que o amor de Deus faz, como ele é maravilhoso, olha só. Jesus maravilhoso, tenho muito a agradecer. Tu és a minha luz, minha força para vencer. Vou sempre te louvar, te adorar e bendizer. Tu és o meu caminho, com você não estou sozinho, e sem você não sei viver. Que toda adoração seja para o meu Jesus, que pagou meus pecados com seu sangue lá na cruz. Que toda adoração seja para o meu Senhor, que mostrou naquela cruz o que é o verdadeiro amor. Que toda adoração seja para o meu Jesus, que pagou meus pecados com seu sangue lá na cruz. Que toda adoração seja para o meu Senhor, que mostrou naquela cruz o que é o verdadeiro amor. Que toda adoração seja para o meu Jesus, que pagou meus pecados com seu sangue lá na cruz. Que toda adoração seja para o meu Senhor, que mostrou naquela cruz o que é o verdadeiro amor. Que toda adoração seja para o meu Jesus, que pagou meus pecados com seu sangue lá na cruz. Que toda adoração seja para o meu Senhor, que mostrou naquela cruz o que é o verdadeiro amor. E um gaitaço para Jesus. Louvado seja o nome do nosso Criador. Glórias ao Rei dos Reis. Essa é a banda Expresso Canaã, somos da região de São José. Boa tarde, Boa tarde. Homem grande, né? Homem grande, né? Agora é o seguinte, essa banda aí também é uma banda bacana, né? É uma banda bacana. Vocês empolgam até aquelas pessoas que estão lá com frio, congelado. Isso é legal, né? Exato, a palavra de Deus diz que tem que louvar com alegria, né? E é isso que a gente leva, através desse ritmo gostoso que é a música gaúcha, levando aí a palavra do nosso Senhor Jesus, né?
Expresso Canaã, botaram aqui um acento circunflexo, tem que ser um tio. É um tio. Quem é que escreveu isso aqui? Quem foi? Mas quem é você? Quem é você? Bem, o meu nome é Jason. Jason, e eu sou o idealizador desse projeto. Deus nos deu esse projeto do Expresso Canaã através de sonho, né? A gente sonhou assim, que estava montando uma grande estrutura para ganhar almas através da música. E a gente orou, eu desenhei esse projeto e a gente orou e depois de um ano começou a acontecer, né? Aí veio o primeiro músico, veio o segundo, veio o terceiro. Aí a gente fez um investimento, compramos o nosso ônibus e agora a gente tem o grande projeto, o grande sonho da banda de lançar o nosso primeiro CD. Esse é o nosso grande projeto, só que como tudo é custo, né? Então, quem sabe aí um grande empresário vê a banda daqui a pouco e resolve abençoar a nossa banda. A gente tem esse projeto e o projeto é de Deus, então na hora certa Deus vai fazer acontecer, né? Ele está me chamando ali. O que é? O que é? Falou, hein? E você quem é? Anderson. Como? Anderson. Anderson, tá tudo bem? Tudo certo. Tranquilo, tranquilo. Isso aqui, o que é isso aqui? O que é isso aí? Isso aqui é um pandeiro. Pandeiro. E você quem é? João Caldas. João Caldas, isso aqui, o que é isso aqui? É um timbal. Tá me chamando aqui de novo. O que é? O que é? E você quem é? Você quem Maicon. é? Maicon! Isso. Tá tudo bem? Tranquilo? Só na benção. Beleza, você quem é? Alessandro. Alessandro, é. E você? Sou o L e toco baixo. Toca baixo? Por que não toca alto? Por quê? Toca alto! Baixo ninguém vai ouvir! Baixo ninguém vai ouvir! Ó, o seguinte, ó. Quero mandar um grande abraço ao pastor Francisco, da nossa igreja quadrangular. E hoje é um programa especial. E eu acho que as pessoas que acreditam no Instituto Padre Wilson, que estão nos vendo, depois vão ver no site, enfim, vão ficarem emocionados. Tudo que a gente preparou de bonito, tudo que a Solange preparou de bonito. E eu gostaria de ficar mais tempo com vocês, porque vocês são homens de Deus, e homens de Deus têm um lugar separado, mas obrigado pela vida de vocês. Amém. E queres mandar mais uma luzinha? Quero mandar um alô aí para o nosso pastor Francisco. Já tens um ônibus? Já tens um ônibus? Já temos Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Gente grande. A gente fez uma... Tem CD? Tem CD? Não, e é o nosso projeto agora é gravar o nosso CD, né? Tá bom, então. Obrigado e um ótimo final de semana. Vamos aplaudir Expresso Canaã. E agora vem aí os 10 mandamentos. A todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Terça-feira vem o prefeito que comanda o município de mais de 200 até 200 mil habitantes. E é claro, encerrando a nossa semana, a nossa mesa redonda, a nossa sexta-feira. Obrigado à Primo TV, obrigado aos nossos cameramen em cima do mas. E vem aí o nosso querido pastor Taborda! Boa tarde. É um prazer sempre estarmos aqui. O programa sempre tem alguma coisa nova, interessante, abençoada. Eu sou pastor há 34 anos. E duas coisas são muito importantes no ministério. Uma delas é a pregação do Evangelho com o objetivo de que as pessoas creiam em Jesus Cristo e possam segui-lo, reconhecendo como seu Senhor e Salvador. E outra função pastoral é a de ajudar as pessoas nas suas necessidades. E um dos grandes desafios que nós temos no Ministério Pastoral é tratar com o sofrimento humano. Hoje mesmo apareceu uma senhora em lágrimas, chorando, pedindo ajuda. E a questão do sofrimento humano é uma coisa muito importante, muito necessária. Existem muitas coisas que fazem as pessoas sofrerem. Alguns sofrem porque têm alguma enfermidade. O sofrimento ele pode ter origem física. Uma deficiência física, isso traz um sofrimento, e isso é a área que um pastor precisa ajudar as pessoas a enfrentarem as grandes dificuldades na vida. Eu trabalhei na África e lidava muito com o sofrimento humano, muitas perdas. Jesus Cristo disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu envio para vocês um Consolador. Justamente porque o homem precisa aprender a conviver com as perdas. Muitos momentos. Então eu vi pessoas que perderam um membro do corpo, perderam o braço, perderam pernas, outros perderam a vida, pessoas que perderam seus filhos por causa da guerra. Então a questão da perda é uma questão muito forte. Mas existem pessoas que têm sofrimentos que são puramente psicológicos. Pessoas que elas têm dificuldade de conviver consigo mesmas. Pessoas que às vezes têm alguma ambição que não foi alcançada, um sonho que não foi
alcançado, e essa pessoa sofre, porque se considera um inútil, se considera um incapaz, se considera um impróprio para a vida, né? Outros não gostam da sua cara, né? Eu mesmo tinha problemas nessa hora. Eu olhava no espelho e ficava decepcionado com aquilo que eu via, né? E lidar com essas questões são coisas muito importantes que nós precisamos aprender também. O sofrimento ele pode vir, então, causado também por diversas circunstâncias. Uma já citei, o fator da guerra. Outra, a pessoa, às vezes a família, ela sofre porque seu filho entrou na droga. A família está andando bem, de repente descobre que seu filho adolescente começou a entrar na droga, volta para casa de madrugada, corre risco na rua. Então isso, lidar com esse sofrimento é um grande desafio. E como é que nós vamos enfrentar esses desafios? As pessoas precisam crer em Deus. Nós temos muitas condições de ajuda. O pastor ajuda, as organizações paraeclesiásticas ajudam. Existem muitas entidades que são capazes de prestar alguma ajuda para pessoas que estão sofrendo. Existem psicólogos que prestam ajuda. Mas se nós tivermos, mesmo que tenhamos toda a ajuda necessária humana, o homem precisa aprender que Deus é aquele que realmente traz o consolo. Jesus Cristo disse, eu vou deixar um outro consolador. Os discípulos estavam perdendo Jesus como seu conselheiro, como seu consolador, como seu ajudador. Ele disse, eu vou deixar o Espírito Santo. E quando nós aprendemos isso, que nós precisamos de Deus, que sem Deus nós não podemos nada, então nós começamos a encontrar os caminhos para a vida. Uma pessoa que não crê em Deus, ela se fecha em si mesma. Então ela tem muito mais dificuldade de resolver seu problema, porque às vezes a pessoa olha para dentro de si e não vê saída. Ela começa a olhar para as circunstâncias, para aquilo que a rodeia, e ela não vê saída. Ela fica cada vez mais enfurnada dentro de si mesma. Eu estou lidando com uma senhora há já um mês. Ela se fecha tanto dentro de si mesma que parece que a vida dela acabou, e na verdade não acabou. A vida dela tem muitas soluções, mas a pessoa não consegue ver Deus, não consegue sair de dentro de si, não consegue olhar para um outro lugar, a não ser para dentro de si, para dentro do seu problema, para dentro da sua luta. Por isso que é importante a pregação do Evangelho, que as pessoas possam se voltar e reconhecer que Deus pode solucionar. Como é que Deus pode solucionar? Algumas vezes através de milagres. Os milagres existem. Apesar que existe muita fajutagem por aí, existe milagre. Deus responde às orações. Eu tenho provado isso na minha vida. E na minha igreja nós temos, por exemplo, três ou quatro pessoas que foram libertas das drogas, sem nenhuma intervenção clínica, sem nenhum instituto, sem nada, somente pela oração. As pessoas estão totalmente libertas do crack, da cocaína e do álcool. E estão firmes na igreja, sem problema nenhum, porque Deus faz milagres. Isso realmente acontece. Não é toda hora, não é, milagre não se vende, milagre não se compra, não se ganha dinheiro fazendo milagre, porque é Deus que faz, não é o homem que faz, né? É Deus que opera essas coisas. Deus pode ajudar uma pessoa também abrindo a sua mente, abrindo uma oportunidade, mostrando uma saída. Deus pode ajudar uma pessoa colocando outras pessoas que possam lhe ajudar, inspirando pessoas. Você fala, de repente aparece alguém aqui mesmo. Eu posso ajudar você nesse seu sofrimento, na sua luta. Então, se nós não cremos em Deus, nós vamos ficar fechados em nós mesmos. Por isso, a importância que eu vejo da anunciação do Evangelho, demonstrar para as pessoas, para o mundo, que sem Deus nós nada somos, né? Alguém sempre diz assim, um homem com Deus, pouco com Deus, é muito, muito sem Deus, não é nada, né? E a Bíblia diz assim, se Deus não guardar uma cidade, em vão vigia a sentinela. Há importância do homem fazer a sua parte, mas há importância também em crer em Deus, que na verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é questão de religião, minha gente. A religião não vai levar ninguém para o céu, quem vai levar para o céu é Jesus Cristo. O homem que se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador tem a salvação, independente da religião que crê. Eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres. Apareça lá, os domingos 19h30. Deus abençoe a todos.